boa tarde. Ai, até vou dar uma salva de palmas pra mim mesmo. Uau! Coisa boa, olha só. Estamos entrando aqui, não param as palmas. Obrigado, gente. Estamos entrando aqui agora pela 19ª vez, colocando no ar aqui o nosso podcast com um convidado muito especial. Mas agora a gente vai fazer do jeito certo, bonitinho, para não ter erro. Né, meu amor? Com certeza. Então apresenta aí o nosso convidado de hoje, como sempre uma pessoa muito especial, mas hoje vocês vão aprender muito. Hoje vai ser pancada, hein? Vai ser forte esse Que podcast. pancada! Uau! Gente, eu estou muito feliz em poder apresentar, de ter a oportunidade de ter essa pessoa aqui conosco hoje, que é o Iago Ilha. Ele que é o estrategista do Wendel Carvalho, né? Para quem não conhece o... Brabo homem. Vida épica. Vida épica. Para quem não conhece o Iago, ele que constrói campanhas que faturam mais de 9 milhões por ano através de equipes... 9 milhões não, 9 dígitos. Dígitos, desculpa. Até eu me confundi 9 agora. milhões por dia ele fatura lá. Isso aí. 9 dígitos, perdão, galera. E através de equipes estratégicas e criativas. Muito bem, muito bem. Travei. Travou? Mas olha só, uma salva de palmas. Ela tá nervosa, tem um especialista aqui. Me perdi no roteiro aqui. Tem um especialista muito influente aqui na frente. Travou, então hoje vamos querida. falar sobre narrativas que transformam. Muito bem. Como utilizar o poder das narrativas para mudar a sua vida. Então seja muito bem-vindo. E aí, garoto? Muito obrigado pelo convite. Finalmente, né? Agora vai, né? Parecia que nunca ia acontecer, né? Eu tava falando, né? Até eu tô me conhecendo melhor, já me apresentei 4 vezes. Ai, que figura, gente. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente teve um pequeno problema aqui com a transmissão. Daí a gente não sabe se é uma atualização do YouTube, se é uma atualização do ABS, se é uma atualização do iOS. São muitas variantes. Exatamente. Então nós decidimos... Eu até buguei aqui já na apresentação. Então nós decidimos fazer esse episódio gravado e vocês vão estar recebendo aí como se fosse ao vivo, na casinha de vocês, tudo bonitinho, mas sem cair, sem travar e do jeito certo. Rodando liso. Liso. Né, Iago? Isso aí. Então, te apresenta aí pra nós pela 49ª vez hoje. Bora lá. Maoi? Então, né, como o Vanessa falou, meu nome é Iago Ilha, com HY, importante também. Todo lugar que eu vou tem que falar isso, né? Só tem ele. Então, eu sou gaúcho, nasci em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, né? Então, perto de Santa Maria, no centro do estado lá. Legal. Então, nasci e me criei lá até os meus 16 anos, quando eu vim morar com o meu pai em Esteio, né, próxima à região metropolitana de Porto Alegre aqui. E morei em Esteio também por alguns anos, né? 2011, Esteio City, grande Esteio. O que tem lá? Só Expo Inter mesmo. Esteio, que é a capital da grande Porto Alegre. Né? É o X do Fórum. Né? Cidade dormitória. Então... Em 2011, mais ou menos, eu vim pra Esteio, morar com meu pai. E aí, em 2013, teve um episódio que mudou totalmente a minha vida, né? Foi eu e meu pai estávamos viajando, a gente acabou sofrendo um acidente de carro e meu pai faleceu, né, no acidente. Isso. E aí foi um momento que, né, realmente foi um evento muito forte, emocionalmente falando, né? Sim. E eu precisava agir perante aquilo, né? Então foi aí, olhando... Tem uma frase que diz, né? A gente só conecta os pontos olhando para trás. Sim. E hoje eu enxergo que foi uma forma de construir uma narrativa para mim mesmo, né? Para que eu pudesse encarar aquele momento, né? Sim. Então a gente já vai entrar mais nesse assunto. E aí, após isso, né? Com o dinheiro do seguro do meu pai, eu comprei um carro, né? Então, como todo bom jovem, né? Então eu sempre gostei muito de carro. Então até... meus 13 anos, meu presente foi uma moto que meu pai mandou fazer. Então sempre tive isso na veia, sempre foi essa linha de brincar na rua, né? Nunca fui de ficar assistindo televisão, essas coisas. No interior isso é muito natural, né? 13 anos tá dirigindo, esse tipo de coisa. Então isso também trouxe uma mentalidade no sentido de sempre querer mais da vida, né? Então, né, viver uma vida que vale a pena. Então esse foi um desejo que eu sempre tive, sempre... brinquei sobre essas coisas, né? Então, imaginava estar viajando, construir uma cidade toda. Então, estava sempre contando histórias, criando narrativas, né? Sim. E aí, então... Porém, depois de comprar esse carro, alguns meses depois, eu comecei a
refletir um pouco, né? Porque eu estava lá apertado para pagar o carro, né? Então eu pegava boa parte do meu salário para pagar o carro, né? Todos os meses. E eu comecei a entender, pensar se aquilo realmente era a atitude correta. Se eu não estava repetindo padrões, né, da minha família, se eu não ia estar repetindo aquilo que já tinha acontecido. Sim. Eu já tinha visto, né, decisões erradas que acabaram, né, dando frutos ruins, né? Então, por conta disso, eu decidi vender o carro. Na época eu estava trabalhando no escritório de contabilidade e a minha chefe na época falou que precisava de mais clientes, né? Sim. Então eu fui lá e pesquisei no Google, né, como conseguir mais clientes para o escritório de contabilidade. Foi aí que eu descobri o marketing. E a partir de descobrir o marketing, eu peguei o dinheiro daquele carro e comecei a investir em vários cursos, né? Então, e comecei a utilizar o próprio escritório como um laboratório. Sim. Então lá eu aprendi a fazer site, daí fazer o site para o escritório. Aí aprendi redes sociais, daí montei todo o perfil das redes sociais do escritório. Top. E aí criei um funil para aquisição de novos clientes, né? Então criei site. Então toda vez que eu precisava criar algo, eu entendia cada problema que eu resolvia, nasciam mais 2, 3 problemas. E eu disse, pô, beleza, já construí aqui a oferta, né? Então agora eu preciso ter público para comprar essa oferta. Então já tenho aqui um serviço que eu quero vender. Legal. Beleza, como é que eu faço isso? Daí toda vez que surgia um problema, ao invés de eu contratar alguém ou convencer a minha chefe na época de contratar alguém, eu pegava e comprava um curso e aprendia e ela fazia. Desenrolava. Exato. Então esse processo foi meu laboratório onde eu aprendi realmente a fazer tudo, né? Então fiz site, fiz conteúdo, fiz tráfego pago, fiz vídeo, fiz arte, tudo que era necessário fazer. Top. Eu ia fazendo, né? Então scriptava atendimento também para vendas, fazia todo o funil, dava treinamento para o time. Top. Então ele com 18 anos, né? Porém era um ambiente que não estava preparado para aquilo, digamos assim, né? Então eu levava muito naquela, só eu tinha aquela visão, né? Eu tentava trazer para as outras pessoas, mas não era algo cultural ali daquele tipo de negócio, então naturalmente aquilo me frustrava um pouco, né? Sim. Só que esses movimentos acabaram gerando certos resultados para o escritório, né? Então alguns deram certo, outros deram errado, mas aqueles que deram certo trouxeram alguns clientes ali, a gente conseguiu fazer algumas ações, ter uma visibilidade maior, né? Todas ranqueamos, né, em SEO no Google para todas as cidades da região, coisa que ninguém fazia na época. Sim. Né? Coisa simples, mas que ninguém fazia. Então esse processo, criamos um blog, enfim, várias ações assim nesse sentido. Aí por conta disso, os próprios clientes do escritório começaram a me perguntar, né, como eles poderiam fazer aquilo para o negócio deles. Sim. Então como o escritório de contabilidade atende, né, restaurantes, atende salão de beleza, atende loja de roupa, atende advogados, enfim, tem todos os clientes do próprio escritório começaram a me procurar. Foi aí que eu decidi então sair do escritório de forma do CLT, né? E aí fiquei com o escritório como meu cliente e abri uma agência. Olha, daí aluguei o segundo piso do próprio escritório. Então eu aluguei a sala ali e ali mesmo eu fiz a minha agência, né? Olha que legal. E aí, e aí comecei a atender os primeiros clientes ali. E daí começou a espalhar, trazer outros clientes, visitar outras pessoas, fazia reunião, apresentava, né? Então aprendi também a tomar muito não. Sim. Então ia lá eu com 18 anos apresentar, 19, né? Uma proposta para o empresário lá que já tinha 2, 3, eu falava que ele estava fazendo tudo errado. Isso aqui tá errado. Então tinha que ter essa coragem, digamos assim, né? Eu sempre fui mais tímido, né? Então eu mais quieto, mais na minha. Então isso foi um processo de desenvolvimento muito grande. Então eu tinha que meter a cara, né? Então, e todo não que tu recebe é pesado, principalmente quando é mais jovem, né? Sim. Mas aprendeu logo cedo a tomar não, né? Exato. Mas naturalmente foi criando uma casca, né? Então foi desenvolvendo uma maturidade ali. Esses episódios pessoais também, né, ajudaram a desenvolver essa maturidade. Então esse processo foi muito bom para meu amadurecimento, né? E não só pessoal, mas como profissional também. Sim. E aí, meados lá de 2019, final de 2019, na verdade, eu resolvi fechar a agência porque eu sempre tive o desejo de ir para o mercado de infoprodutos, né? Que eu enxergava que era um mercado que eu poderia ter uma carreira, uma ascensão mais rápida e mais sólida no mercado, né? Então, que é um mercado que vinha ganhando cada vez mais força. E aí tem a questão da escala, né? Então, é um mercado que proporciona essa escala. Isso é bom não somente para quem está vendendo, né, o rosto por trás do produto, mas também para quem atua, né, nos bastidores, porque isso é uma forma de você conseguir também, por exemplo, comissões, né? Então, você consegue também ajudar nesse processo.
E é um mercado mais novo e, naturalmente, tem uma carência maior de bons profissionais. Sim. Então, eu peguei isso um pouco em uma fase inicial. Hoje, ainda acredito que ainda esteja numa fase inicial do mercado digital. Está começando a caminhar para um amadurecimento, mas ainda tenho aí uns 10 anos de amadurecimento na minha visão. E aí, esse processo, fui para o mercado de infoprodutos. Então, eu trabalhei na área de marketing de uma empresa de recuperação de impostos ali em Porto Alegre. Trabalhei 2 meses. Foi na época que estourou a pandemia. Né? Dando 2 passos atrás, né? Dentro dessa visão aí, sabia fazer várias coisas, beleza. Sim. Mas para eu entrar para o mercado de trabalho, eu preciso me dar um nome, né? Então, Sim. Quem eu sou, o que eu faço? E aí, dentro de tudo que eu fazia, eu olhei para aquilo que eu fazia melhor, que era a parte de copywriting, a parte de escrita persuasiva, criação de narrativas, ideias, campanhas, né? Sim. Então, que era aonde eu mais me envolvia e aonde eu tinha mais facilidade para fazer e aonde eu enxergava que tinha a possibilidade de gerar mais resultado para quem eu trabalhasse. Sim. Dentro disso, fui contratado, então, através de indicação de uma amiga, eu fui contratado para essa empresa de recuperação de impostos. Trabalhei 2 meses lá e foi quando estourou a pandemia, né? Então, a empresa decidiu, é uma empresa de quase 400 funcionários, é uma empresa grande. Grande, legal. E aí, a gente tinha um departamento de marketing de mais ou menos 20 pessoas, 18 a 20 pessoas ali. E tu coordenava toda essa galera ou não? Não. Tava Eu entrei como copywriter, Como né? copywriter. Para atuar como copywriter. Sim. E aí, dentro desse processo, estourou a pandemia, então a empresa decidiu demitir todo mundo que estava com menos de 3 meses, né? Por conta de não saber o que ia acontecer e tal. Sim. Então, todo aquele caos, né, que gerou a hora que estourou a pandemia. Só que quando estourou a pandemia, a gente foi criar uma campanha, uma ação de lives que nós ia fazer. Uhum. E eu fiquei como o diretor criativo, digamos, daquela campanha. Sim. E eu criei o nome da campanha, criei todo o processo, né? Então chama até... Lembro até hoje, né? A gente criou a campanha chamada Perspectiva, o lado positivo do caos. Sim. Então, que foi uma campanha que a gente fez para fazer a leitura sobre a pandemia na visão, né, do dono da empresa lá. Sim. E isso, né, gerou um resultado interessante. Dentro disso também a gente criou, nesses 2 meses, a universidade da empresa. Eu conduzi todo o processo também de como ia ser feito. Toda a parte de e-mails também, eu entrei em poucas semanas, já otimizei muitas conversões dos resultados. É uma empresa que vende um ticket muito alto, né? Então vende franquias. Então necessito de um cliente qualificado. Criamos páginas, tudo isso em 2 meses. E por conta desse desempenho, né, então todo mundo foi demitido que tinha menos de 3 meses, menos eu. Então, isso por conta desse resultado que eu gerei. Sim, nesse pouco tempo. Nesse pouco tempo, né? Mostrar bastante resultado para eles. Exatamente. Então, e o meu nome já circulou ali pelas direções e tal. Então, isso... E aí, dentro desse processo, o diretor de marketing lá, né, que foi quem me contratou, ele recebeu uma outra proposta para assumir a implementação do projeto EAD de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, uma universidade bem consolidada lá na região norte do estado, né? E aí eles tinham todo um projeto muito grande, né, de construir essa parte do educação à distância na universidade. E aí esse diretor foi. E dentro dessas 20 pessoas que estavam ali, ele levou apenas eu e outra pessoa. Né? Então ele fez uma leitura em pouco tempo, em 2 meses, eu já consegui, né, chamar a atenção o suficiente, né, conseguir trazer o resultado suficiente para que ele me levasse para um outro projeto que ele estava assumindo. Né? Sim. E aí nesse outro projeto também a gente começou a implementar toda a parte de EAD, o primeiro curso da EAD da faculdade foi a gente que lançou, né? Então a gente lançou 3, 4 cursos ali, um projeto também bem robusto, investimento muito alto. A gente era um núcleo ali de 5 pessoas, esse diretor, né, eu cuidando da parte de copy, a gente tinha um gestor de tráfego, a gente tinha uma pessoa voltada à parte de ferramentas, integrações, né? Legal. E era um time bem enxuto e um time de web design, de páginas, né? E um profissional de web design. Então nós ali começamos a construir todo esse processo. E aí dentro desse período eu também recebi uma outra proposta, né, que foi de entrar numa empresa de infoprodutos aqui da Serra Gaúcha, uma empresa bem conhecida no mercado, ela já foi uma das maiores do mercado na época, né, que começou lá com o Érico Rocha, os primeiros cases, né, foi o primeiro case de 7 dígitos do Érico Rocha. Top. Recebi essa proposta para entrar nessa empresa, então para mim era o que eu estava buscando desde o começo, então em 5 meses que eu resolvi fazer essa transição, eu já consegui chegar numa empresa, né, relativamente grande. Sim, né? no mercado uma empresa que estava entre as top 25 da Hotmart, né? Sim. Então eu queria entrar para esse grupo de empresas porque eu sabia que eu teria uma vitrine maior para conseguir desenvolver o meu trabalho. Eu já tinha esse desejo de trabalhar com lançamentos, porque lá em 2015, quando eu vendi o carro e comecei a comprar os cursos, um dos primeiros cursos que eu comprei foi o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, né? Que criou todo um mercado, né? Sim. Só que, porém, eu não tinha ainda
o know-how necessário para fazer os lançamentos. Sim. Então eu não tinha, ou eu era muito jovem para vender algo meu, né? Que eu ia vender? Como convencer seus pais a deixar você sair à noite, né? Não tinha muita experiência ainda para vender algo meu. E ainda não tinha aquela confiança de lançar outras pessoas, e nem tinha muito isso no mercado também. Isso foi esse negócio de coprodução foi surgindo, foi acontecendo. Foi de uns anos para cá. Mas cheguei a fazer proposta para umas 2 pessoas que eu enxergava que tinha potencial na época. Olhando para trás, eu não lançaria essas pessoas. Então tudo tem um ponto positivo. Tudo é do jeito que tem que ser. Exatamente. E aí então, nessa empresa aí de infoprodutos, eu fui fazer um trabalho lá também. Então tinha 3 copywriters lá na época. Eu já virei o copywriter principal da empresa em pouco tempo também. 1 mês ali eu já estava assumindo. Então, Nossa. E ali comecei a fazer a copy de todos os lançamentos daquela empresa, né? No sentido de as partes mais de anúncios. Então me especializei muito em anúncios também. Então eu conseguia gerar, porque era o que eu tinha em mãos, né? Então, eu sou responsável pelos anúncios, pelos e-mails, pelas páginas, né? Então, e o dono da empresa, ele era um bom copywriter também. Ele era o responsável pela construção das CPLs, que a gente chama, né? Os roteiros das lives. E a narrativa do lançamento ele construía até então. Sim. E daí, pelo meu bom trabalho, através das funções que me cabiam ali como copy, eu acabei tendo essa oportunidade de, beleza, Iago, a gente vai te dar esse lançamento. Né? Então, tu vai escrever, tu vai fazer tudo e tu vai fazer isso fora do teu horário de trabalho, só que não, é um projeto extra, a gente vai te pagar uma comissão X e bater a meta. Eu, beleza, fechou, aceito o desafio. Então, fiquei, né, refletindo criação da narrativa, comecei, e aí começa todo um processo já, né, de investigação. Investiguei o produto, investiguei o mercado, entendi como é que funcionava, qual era aquele público, e fui desenvolvendo ideias. Daí demorou umas 2 semanas só para chegar na ideia do lançamento. Sim. Daí, só que quando chega na ideia do lançamento, o resto fica muito mais fácil. Então, cheguei, criei a tese do lançamento, o que eu acreditava, mandei o áudio para esse meu chefe na época, ele pirou na ideia, né, tem até salvo até hoje esse áudio. Que massa. E ele, cara, eu acho que é esse o caminho. Beleza, vamos fazer esse lançamento. E uma das coisas, né, a gente dobrou o preço do produto também. Então isso foi uma das coisas uma leitura que a gente fez, beleza, vamos transformar esse produto em algo diferente, vamos criar toda uma narrativa por trás e vamos ver o que dá. Era um produto que ele vinha em decadência nos últimos lançamentos. Eu já tinha vendido muito bem, mas depois ele vinha, né, começou caindo, assim, né. E aí a meta desse lançamento era 1.500.000. Né? Então, 1.500.000 era a meta de lançamento. Ao final, no meio do processo, né, a gente capturou menos leads do que necessário, o lead estava mais caro. Tava um clima assim, e eu estava confiante ainda que ia dar bom, mas fiquei quietinho. Daí chegou na abertura do carrinho, né? Então, nas primeiras... Normalmente abre ali em torno de 9 horas da noite. Até meia-noite a gente já tinha batido a meta do lançamento todo. Uau. Caramba, Né? em 3 horinhas. 3 horinhas já tinha batido ali mais de quase 1.500.000, né? Somando tudo ali. E aí fechou o lançamento com 3.200.000 de faturamento. Então, mais que quase o triplo. Exato. Então foi o primeiro lançamento. E eu fui a única pessoa, a não ser o dono, que escreveu um lançamento completo dentro daquela empresa. Isso trouxe uma confiança maior, naturalmente. Trouxe também, né, um resultado financeiro mais interessante. Então, realmente, aquele plano que eu tinha desenhado estava se concretizando, né? Aí, a partir disso, né, eu queria ainda buscar mais espaço, mais oportunidades, e eu enxergava que eu precisava de uma empresa ainda um ou 2 degraus acima, né, que estivesse fazendo lançamentos ainda maiores para que eu pudesse estar alcançando esses resultados. E aí uma colega minha que trabalhou comigo nessa empresa entrou na empresa do Wendel, né? Então, e ela falou: Iago, tem uma vaga de copywriter sênior aqui e tu é a pessoa certa para isso. Eu disse: beleza, manda meu contato. Bora. Aí uma semaninha ali, negociei, fiz o teste, né? Então, aprovado. Então, conversei com a outra empresa, né? Eles trouxeram... O Wendel Carvalho, né? O Wendel Carvalho, Vida Épica. O Wendel Carvalho. O épico. E aí, eles argumentaram um pouco, né, pra mim ficar, mas enfim, acabamos em comum acordo ali decidindo pela minha saída. Entrei, então, lá no Wendel, né? E eu disse: caralho, vou chegar e vou fazer o mesmo processo que eu sempre fiz, né? Vou atropelar tudo que tá pela frente. Porém, a liderança na época de copywriting, né, ela acabou meio que travando um pouco esse meu crescimento. Então, eu não tinha contato com o Wendel, ele não sabia quem eu era, ele só sabia que eu trabalhava na equipe ali, mas, tipo, não tinha aquele contato, né? Então, 3 meses ali eu fiquei nesse gelo, né? E aí eu comecei a negociar com outras grandes empresas, né, do mercado.
E recebi algumas propostas e tudo mais, mas eu decidi por ficar porque eu fui lendo um pouco os movimentos da empresa. E aí no janeiro ali de 2022, janeiro de 2022, então esse líder saiu e aí eu chamei o Wendel para bater um papo, né? Eu disse, cara, então tô trabalhando aqui, já comecei a me destacar, algumas outras lideranças que não era a minha liderança começaram a comentar sobre o meu trabalho para o Wendel e naturalmente ele já começou a olhar um pouco para isso, ele aceitou esse papo, né? Então isso é um ponto muito positivo também, né? Uma pessoa que dá essa abertura, essa né? abertura para você conversar, qualquer pessoa da empresa pode marcar um papo com ele, que ele vai atender, né? À medida, claro, que a empresa cresce, fica mais difícil, mas foi possível, batemos um papo e eu falei para ele que eu tinha recebido propostas, mas que eu tinha decidido ficar porque eu não me sentiria bem de ter dito que trabalhei com o Wendel Carvalho, sendo que o Wendel nem sabe quem eu sou. Né? Então, para mim, o legado que eu deixo por onde eu passo, ou seja na vida das pessoas, ou seja nos negócios que eu participo, para mim é muito importante. Sim. Porque aquilo representa algo que eu construí realmente sólido, né? Sim. E essa frase realmente foi um ponto que conectou muito com ele, porque ele conecta com os valores dele, né? De construir algo concreto. Sim. E aí ele me deu um plano ali de desenvolvimento, alguns pontos que ele gostaria que eu desenvolvesse. Assumi então a liderança de copywriting e a gente reformulou todo o time, né? Então fez a troca de só uma pessoa da época ainda continua no time, né? Então um excelente profissional que também merecia uma atenção, merecia ser mais desenvolvido e ele veio se desenvolvendo cada vez mais, permaneceu lá com a gente. Aproveitou a oportunidade. E aí a gente foi construindo todo um time. E aí 6 meses depois a gente teve a saída, né, do líder de social media também, né, parte de conteúdo. Então assumi essa frente interinamente até a gente encontrar uma outra pessoa. Sim. Porém, a gente foi fazendo um trabalho tão bom que foi ficando. Né? Então, e aí fiquei fechando 2 anos já, atuando como líder de copywriting, líder de social media e estrategista de alguns projetos. Né? Então, além dessas funções, eu sempre atuei no núcleo estratégico. Né? Então, muito próximo com o Wendel ali, debatendo estratégias junto com outras pessoas da equipe. Sim. Né? Principalmente nos lançamentos, né? Estava sempre ali, né? Criando a estratégia. E atuando na parte narrativa, né? Porque para mim estratégia e narrativa, estratégia e copy, elas andam juntas. Né? Caminham juntas. Exato. Esse é um resumo, né? Até faço uma analogia, né? Analogia com cinema, né? Então a gente tem ali o protagonista, a gente tem o roteirista, a gente tem o diretor. Sim. E eu vejo que no mercado digital, principalmente quando a gente fala de campanhas, é mais ou menos nessa linha. A gente tem o protagonista, que é o expert, né? No caso o Wendel. Sim. A gente tem o estrategista, que no caso é o diretor. E a gente tem o roteirista, que no caso é o copywriter. Essa trinca, para mim, são os 3 pontos que mudam qualquer lançamento, qualquer campanha. Muitas vezes esse diretor, ou ele é roteirista também, não, então ou o estrategista ele é copywriter também, ou ele tem um excelente copywriter do lado. Sim. Né? Então essa é uma teoria que eu tenho, já fiz algumas palestras com essa tese, porque eu acredito muito que isso muda o jogo, se a gente consegue acertar essa trinca muito bem. Sim. Bem feita, a gente consegue aí ter excelentes resultados. E tu já conseguiu validar isso também com os teus lançamentos lá, né? Total. Com os lançamentos que vocês fizeram aí nesse meio tempo, né? Total. Então a gente já fez alguns lançamentos, né? Desde que eu entrei, desde janeiro de 2022, todos os lançamentos, né, que a gente faz lá, eu estou envolvido na parte estratégica e de copy. Top. E aí em março desse ano a gente fez o nosso maior lançamento também, né? Então batemos aí quase 14 milhões de faturamento. Uau. Top. E legal que foi no meio de um movimento em que tem muitos players atuando no mercado, né? Muita gente veio pro mercado, né? Então seria uma tendência natural que diminuísse. Né? E perfeitamente aceitável a partir do momento que o mercado está se acomodando, né? E nesse momento vocês ainda conseguiram ter um crescimento. Isso é muito legal, né? Cara, a gente tem até uma tese sobre isso também, que a gente chama de convergência estratégica. Sim. Que é naturalmente as pessoas... O mercado digital tem uma cultura que é muito legal, mas ao mesmo tempo ela é prejudicial. Sim. Que é a cultura de compartilhamento, né? Então a empresa, todo mundo participa de muitos masterminds, todo mundo abre suas estratégias. Legal. Isso acaba gerando uma convergência estratégica. Sim. Ou seja, todo mundo sabe o que fazer. Né? Então, o fulano sabe a estratégia do Beltrano. Sim. Né? E o A, B, o C e o D, todo mundo sabe as mesmas estratégias. Uhum. Alguns utilizam umas, outros utilizam outras, mas todo mundo conhece.
porque existe este compartilhamento. Sim. E isso acontece uma convergência estratégica, ou seja, né, então até na indústria tem os segredos industriais, Sim, né? sim. Então as empresas Sim. cuidam muito disso. No mercado digital existe esse até uma cultura, né, como é que eu posso chamar? De querer ajudar o próximo, realmente ajudar os Sim. companheiros de troca muito grande. Isso é ótimo, né? Mas ao mesmo tempo tem seus pontos prejudiciais, que é Sim. isso, todo mundo sabe de todo mundo, né? Fica mais previsível. E aí como é que eu saio dessa briga? Né? Então, todo mundo sabe o que fazer, mas a diferença está no como se faz. Sim. Né? E é aí que vem o ponto da narrativa. Então, beleza, todo mundo sabe fazer um lançamento, mas como eu faço o lançamento é o que vai fazer o diferenciar. Né? O meu lançamento vai ser diferente do teu, porque a gente está usando as mesmas estratégias, mas o como eu faço aquilo, a narrativa que eu uso por trás é totalmente diferente. Sim. Então, isso naturalmente faz eu me diferenciar, eu me distancio dessa convergência estratégica. Uhum. Então, por isso que é tão essencial a narrativa, principalmente em mercados que se tornam cada vez mais competitivos. Né? Então, à medida que o mercado vai crescendo, vai se profissionalizando, não existe mais segredos de operação, não existe mais segredos de estratégia. Tem uma coisa ou outra que vai modificar, Sim. mas o que realmente vai modificar é a narrativa que está por trás. Então, a história que tu conta, do jeito que tu conta e quem tá contando essa história pra galera. Exato. E aí são Isso alguns faz a pontos. diferença. Total. O estrategista ele tá ali para definir o que vai ser feito. Né? E junto com o copywriter, ele vai definir como aquilo vai ser feito, como Sim. aquilo vai ser comunicado. E a personalidade do expert que está aparecendo lá, ela influencia muito também. Né? Então, isso faz parte da narrativa, inclusive. Sim. Né? Então, entender muito bem, por exemplo, você é um profissional de bastidores, você é um estrategista, você é um copywriter, você é um social media, você precisa entender muito bem a personalidade do expert que você está trabalhando. Né? Então, E o Wendel vai muito bem, né? total. No ao vivo ali, né? Na conexão, naquele momento ali. Tu vê que ele tá se entregando demais para aquela parada ali, ele consegue ter bons resultados. Né? É uma grande vantagem, né? Então, a ter a sorte, né, de trabalhar com um excelente especialista também é um ponto crucial. Por quê? Porque além de ele entender muito bem do assunto que ele fala, ele sabe a importância de performar bem em cima daquilo. Né? Então é um cara que tem uma boa oratória, tem uma boa presença. Não, e é também respeitar o que foi roteirizado. Sim. Né? A narrativa que foi criada, seguir aquilo e confiar naquilo. Né? Exato. Né? Então, até quando eu entrei lá na empresa, né, as CPLs, que são as lives de lançamento, né, que a gente fala, né, conteúdo pré-lançamento, então aquela aula 1, aula 2, aula 3, o Wendel fazia só com o nome da aula. E aquilo me impressionou muito. Me marcou, eu já falei isso pra ele, inclusive. Isso me marcou muito porque a gente tem um time de copywriters e o especialista com só o nome da aula, ele dá toda a aula, pra mim não faz sentido. Sim. E ele disse, mas o Wendel é muito bom de palco. E eu disse, cara, realmente, o Wendel é muito bom de improviso. Mas imagina se eu misturo as duas coisas. Se eu né, continuo deixando o Wendel, né, atuar em cima do palco, mas eu organizo as informações, eu organizo o roteiro, eu boto as informações na ordem correta, eu utilizo técnicas de copy para que a minha conversão seja maior. Sim. E aí a gente foi implementando isso. Né? Então a gente foi criando os roteiros por blocos, né? Então criava os roteiros lá, apresentava para ele, mostrava. Então criava uma dália, que nem um papel que está em cima da mesa. Né? Então com todos os tópicos vai ser falado na live, para que ele tenha aquele guia, ele tenha um retorno. Para que ele saiba. E a medida é uma questão de educação também, né? No começo ele ainda seguia muito no feeling dele, saía do roteiro, ia para lá e tal. Mas até depois ele entendeu. E a gente ia educando, é importante, o seguinte e tal, vamos por aqui. Até que nesse lançamento aí, que foi o nosso melhor, ele foi um lançamento totalmente roteirizado. Sim. Então eu ficava no ponto aqui com o Wendel, agora fala isso, vamos pro bloco tal, vamos pra tal. E o Wendel seguindo, né, mas sempre deixando aquele espaço para ele brilhar. Porque, ele tem o cara dá treinamentos de 50 horas em cima do palco. Quem sou eu para dizer como ele se comportar? Né? Então, cada um no seu papel, ele respeitando a minha visão quanto profissional de comunicação, quanto estrategista, né? Sim. E eu respeitando o papel dele como copywriter, como especialista também, né? Sim. Então, essa mistura deu muito bom. Então, a gente entender a aproveitar o especialista que a gente tem, né? Naturalmente, vai ter especialistas que não vão ser bons ao vivo. Sim. E aí, cabe ao estrategista, ao copywriter, entender isso e extrair o melhor da personalidade do cara. Sim. Então, coloca um TP lá, todo roteirizado, o cara segue.
interrompe. É um trabalho que tem que ser feito. Sim. Interrompe ou não, vamos mudar essa entonação aqui traz um pouco mais de energia nessa fala. Sim. Beleza, vamos lá. Então esse processo de acompanhar, tá junto, por isso a importância de quem tá olhando de fora. Né? Porque a tendência é que a gente fale do jeito que a gente fala. Sim. Mas não necessariamente aquilo é o melhor para aquele momento, né? Então não é basicamente só escrever, roteirizar o lançamento, né? Não, é atuar junto com o especialista Atuar ali junto. enquanto o lançamento está acontecendo, né? Por isso que essa analogia com o cinema é muito interessante, porque Sim. tu tem que dirigir o cara realmente. Sim. Tu tem que entender como falar com ele. Né? Então, Sim. como é que eu posso intervir aqui de uma forma que eu fale, que não ofenda ou que não incomode? Sim. Né? Como é que eu posso ser didático o suficiente para ele entender aquilo que eu quero que ele passe? Sim. Né? Então, é necessário ter essa visão realmente de diretor mesmo, né? Entender cada vez mais qual é o enquadramento que fica melhor e pensando nesses elementos para que você possa contribuir com a cena. Sim. Né? Então, existe até uma máxima do copywriting que é você precisa entender e falar exatamente como o seu expert fala. Eu concordo até certo ponto. Sim. Mas na minha visão, o copywriter ele tem a função de muitas vezes pensar melhor do que o próprio expert sobre o assunto dele. Sim. Né? Então, trazer novas frases que ele vai utilizar, trazer novas ideias que ele vai falar. Não é simplesmente falar como se ele tivesse na voz dele. Beleza, esse é o primeiro passo. Sim. O primeiro passo é tu escrever como se fosse o Wendell escrevendo. Sim. O segundo passo é tu acrescentar a comunicação dele. Né? Então, tu trazer ideias para ele, tu contribuir para que ele entenda aquilo, né? Consiga passar aquela mensagem da mesma forma. Entender os princípios, entender a mensagem que ele quer passar e ajudar ele a passar aquela mensagem com o máximo de força possível, né? Top. Fazendo essa leitura aí, fazendo esse match, essa salada de frutas, assim, vocês conseguem entregar mais resultados. Né? Com certeza. Então, A prova foi que o maior lançamento aconteceu nesse ano. Né? Sim. Como a gente falou ali antes, que seria um movimento natural, seria que fosse um lançamento um pouco menor, né? Ou talvez equiparado a algum outro lançamento que vocês já tenham feito, mas não, foi o melhor. Então, vocês foram aprimorando essa técnica e conseguiram um resultado melhor. perfeito. Né? Isso que é muito top. E como é que tu desenvolveu isso? Tu foi sentindo? Tu estava lá sentado um dia e baixou uma entidade em ti? Qual foi a linha de raciocínio que tu utilizou? Qual foi a linha de estudos que tu seguiu, né, para chegar nesse resultado? Ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? É muito na linha de laboratório, como eu falei, né? Sim. Experimentação. Obviamente, toda experimentação, a gente deve buscar recursos de algum lugar. Né? Então, beleza, eu vou estudar. Então, eu estudei muito copywriting mesmo, né? Então, referências. Escrita persuasiva, né? Então, o próprio David Ogilvy, Bill Bernbach, que são grandes copywriters, né? Construíram grandes jornadas. Copywriters nacionais também, né? Então outros experts acompanhando outros lançamentos, entendendo aquilo e fazendo todo esse processo. E aí a gente foi desenvolvendo maneiras de construir aquilo, deixar aquilo mais sólido, né? Então ferramentas realmente, né? Então e legal que tu trouxe ali a analogia com o cinema, mas tu já me contou em off algumas vezes que tu curte essa questão de cinema, né? Direção, roteiro, bem como é feito no cinema mesmo, né? Total. Tem alguma influência disso? Total, 100%, porque o cinema é uma obra-prima no sentido de influenciar as pessoas. Sim. Né? Então, quem nunca correu subindo uma escada imaginando que era o Rock, né? Então, é verdade. Então, e molda muito a forma como a gente pensa, né? Então, molda muito os nossos hábitos, as nossas rotinas. Sim. E é uma comunicação extremamente sutil. Né? Então, trazendo até para níveis, né, estratosféricos, digamos assim, o próprio Hitler utilizava da propaganda, né, através de histórias, através do cinema, da narrativa, para influenciar as pessoas, né, obviamente por um objetivo péssimo, mas se utilizava. Então, o poder da narrativa ele é muito forte, né? E o cinema é o maior exemplo disso. Né? Então, o cinema ele é uma arte que por muitos anos, né, está aprimorando isso, né? Então a gente tem os melhores roteiristas, tem diretores, então a trilha sonora que está lá, o roteiro, a fala, né, o ângulo da câmera, tudo comunica de alguma forma, né? Então... E é muito legal aplicar isso daí, né, nesses lançamentos, né? Eu vejo que vocês fazem muito isso lá nos lançamentos do Wendell, né? Sempre temáticos e... isso foi uma outra implementação que a gente trouxe, né? Então, os lançamentos sempre tinham os mesmos nomes, eram repetidos sempre na mesma forma. Sim. Né? Já tinha acontecido algumas narrativas, que nem quando eu não estava na empresa ainda, quando eu ainda fui viajar pro
para a África do Sul, né? Então ele visitou lá os safaris e tal, e Legal. eles fizeram um lançamento nessa narrativa que foi muito bom também. Sim, E depois de um tempo a gente retomou isso, né? Como entrada a gente começou a trazer isso como um padrão. sim. Então o último lançamento que a gente fez agora, a gente fez com a temática de música, né? Então um grande concerto, foi o nome. Na parte de harmonia, a gente alugou um teatro para fazer o lançamento e tudo mais. Muito top. Legal. A gente trouxe toda essa narrativa aí. Mas é um desafio, né? Por exemplo, essa narrativa foi uma narrativa que não conectou tanto ainda com o nosso público. A gente teve uma certa dificuldade, foi um lançamento que foi lucrativo, mas não Sim. foi dos nossos maiores lançamentos, né? Sim, Por quê? Porque talvez a narrativa ela ficou um pouquinho longe do público comum, que é o público que compra da gente, né? Sim. Do homem e da mulher comum. Pô, ninguém nunca talvez tenha pisado, né, tenha visto uma orquestra, por exemplo. sim, Então talvez distanciou um pouco. A gente está fazendo algumas leituras para entender aonde que a gente poderia ter melhorado para criar uma conexão maior com o público. sim. E aí, ao contrário, né, desse, no outro lançamento que foi o maior, a gente fez a temática do filme A Procura da Felicidade, né? Aquele filme com o Will conectou Smith muito, e tal. né? Maravilhoso também. E daí foi um filme que conectou muito com o público, porque o nosso, aí vem a importância de ler o público, né? Sim, Então, nas pesquisas a gente sempre viu que a maioria do nosso público estava ali na faixa de 35, 45, 50 anos. A Sim. maioria era casada, a maioria tinha filho. sim. Então Legal. era um público que conecta muito. Daí ver um pai lá, né, batalhando, né, para conseguir, né, dar uma vida melhor para o seu filho, conectou muito com o nosso público. Sim, Foi uma narrativa bem interessante, né? Então a gente sempre busca se utilizar aí de narrativas, né? Então de histórias já consolidadas na cabeça do público para fazer um gancho para nossa história, né? Trazer Sim. os nossos elementos ali. Então essa é uma das fontes que a gente bebe. E aí pro próximo ano a gente tem mais 3 lançamentos aí para fazer, né? Do 5 Liberdades, e a gente já tá pensando agora nas narrativas do próximo ano. já né? tá em fase de Pesquisa já. pesquisa, já plantou a sementinha lá, né? Total. Manda uma pra Show de nós bola. aí, Bora lá, então, host. Vamos para a nossa primeira Puxa pergunta. aí uma pergunta. Como as histórias podem impactar nossas crenças e visões de mundo? Visão de mundo. Então, da mesma forma que o cinema, né, molda as nossas crenças, molda como a gente enxerga a vida, molda nossos hábitos, as histórias que a gente conta pra gente mesmo também moldam a nossa vida. Sim. Né? Então, existem os fatos como eles são e existe a nossa interpretação, né, sobre eles. E essa interpretação sobre eles é o que vai ditar como a gente vai encarar aquilo. Né? Então, como eu falei ali, que nem no meu caso, a perda do meu pai. Né? Então, poderia ser algo que poderia impactar totalmente negativamente. Então, Sim. tinha Poderia tudo para dar te errado. Poderia vitimizar, digamos assim, né? ou Que a me maioria rebelar, faz, né? Ou me rebelar, né? E tipo, vou ser um adolescente rebelde, né? Sim. Ou ir para essa linha. Inúmeras narrativas possíveis eu tinha Em para tese, interpretar tu aquilo. teria todos os motivos, né? Entre aspas, eu pra... estaria pautado para me rebelar, né? Tipo, beleza. Faz Pra sentido, justificar- tadinho dele. Exato. qualquer fracasso. E aí a gente tem... E aí, né? Então isso é claro, um caso extremo, mas isso no dia a dia também, né? Então, Sim. perdi um emprego, né? Então, terminei um relacionamento, né? Principalmente quando é adolescente, a gente acha que o mundo vai acabar, né? Quando Sim. termina um relacionamento. E aí... É o fim do mundo. E nada mais é do que o adolescente, ele usa uma lente diferente para ver o mundo. Sim. Então, naturalmente, eles enxergam aquilo com muito mais intensidade. Né? Então, e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando essas lentes, né? Então, Sim. é a mesma coisa como se fosse trocar o óculos realmente, né? Então, eu coloquei um óculos Sim. diferente e, naturalmente, eu enxergo melhor aquilo. Sim. E a narrativa nada mais é do que isso, na minha visão, né? Sim. Trazendo para o lado pessoal. Então, é Sim. como a gente interpreta a vida, quais lentes a gente utiliza para interpretar a vida. Sim. Enxergar Então- como oportunidade, né? E isso molda as nossas crenças totalmente, né? Então, Sim. se eu tive, sei lá, meus pais se separaram quando eu era mais jovem. Uma narrativa é de que, cresci sem as referências ali, ou a minha família era muito bagunçada, ou simplesmente, eu tinha 2 casas. São exemplos bobos, mas tipo, Sim. tudo a forma como a gente interpreta aquilo. Claro. Sim. Né? E isso é alimentado por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente vive, pelo ambiente que a gente está. Né? Então, é sempre uma interpretação de algo. Né? Sim. Então, é a gente estar consciente sobre isso. Né? Sim. Como eu estou interpretando aquela situação. E tem que tomar um cuidado também para não ficar uma motivação barata, né? No sentido, eu vou ver a vida tudo positivamente. Né? Sim. Então, tá tudo uma bosta, eu vou ver positivo. Não é isso. Sim. Né? Então, isso é um erro infantil, digamos assim. Né? Então, é uma Sim. forma infantil de ver a vida. É enxergar de uma forma madura. Né? Enxergar de uma forma séria. Então, aconteceu algum problema.
beleza, eu vou sofrer, vou ficar triste, né? Vou viver aquilo que eu tenho que viver. Terminei um relacionamento, beleza, vou viver aquilo que eu tenho que viver. Mas a partir do momento que eu passei por aquilo, eu vou interpretar aquilo de uma forma madura. Beleza, é um relacionamento, no fim o mundo não acabou ainda, eu preciso, né, continuar, eu preciso dar conta daquilo que eu tenho que dar conta. Sim. Né? Então não é aquela coisa, aconteceu qualquer coisa ruim, não, vamos lá, vamos pra cima, tá tudo certo, tá tudo lindo. Não, é encarar a vida como ela é. Sim. Que Viver merda, realmente. mas peraí, vamos fazer diferente agora. Vamos fazer de uma maneira melhor, que vai me trazer mais resultados. Exato. É que nem passar pelo... O Wendel fala muito sobre essa teoria das estações também, né? Estamos vivendo um inverno. É a mesma coisa que tu passar pelas estações. Não, tu não vai deixar... Ou tu pode passar pelo verão reclamando, ou tu pode se preparar para passar o verão. Comprar um ar-condicionado, ou poder, né, ir um lugar que tenha água. Vou passar pelo inverno. Beleza, eu não vou deixar de sentir o frio, mas eu vou me preparar para ele. Eu vou encarar ele da forma correta. Eu vou utilizar as ferramentas corretas para passar por ele. É o famoso saber sofrer. Exato. Tem que saber sofrer. Exato. Sabe que isso foi uma coisa que me marcou bastante quando a gente foi no Protagon, né? Que ele fala sobre o inverno e o verão, né? As estações que todo mundo tem, todos nós temos as estações, né? A gente passa pelo inverno e pelo verão. Não existe uma estação para sempre, né? Exato. Muito massa isso. Top, o cara lá é demais. Eu sou muito fã do Endo Carvalho porque eu já tive a oportunidade, até mesmo antes de conhecer o Iago, e antes de saber que o Iago viria a trabalhar com o Endo Carvalho, eu já acompanhava o Endo Carvalho. Já tinha tido a oportunidade de fazer 2 cursos online lá do Endo Carvalho. E eu sempre fui muito fã dele, porque ele passa muita verdade naquilo que ele ensina. Né, principalmente na parte de desenvolvimento pessoal, de valores. Isso aí me impactou muito na época, quando eu conheci ele, passei a acompanhar e depois acabei comprando os cursos dele. Né? Então, sou fã do cara, o cara é muito bom. Manda outra aí, amor. Existem elementos-chave que tornam uma narrativa mais poderosa para inspirar mudanças? Os elementos de conexão, né, de identificação com o público-alvo. Né? Então, quem você quer atingir? Quando a gente falou ali, né, do pai e da mãe, né, no nosso exemplo, vocês podem ver que foi mais um processo de garimpo do que um processo de genialidade. Né? Então, e é isso importante entender quando a gente vai construir uma narrativa. As pessoas ficam esperando, elas criam coisas para satisfazê-las. Sim. E não para conectar com o público. Nossa, olha que foda isso que eu criei. Olha que genial isso que eu criei. Sim. Mas não conecta nada com o público. Então é aquele publicitário que faz a propaganda só para ganhar o Cannes lá, a premiação. Sim. Não para realmente vender aquele produto. Sim. Não para realmente mudar aquela vida. Então acho que esse é o primeiro ponto. Né? Então entender os elementos de identificação com o público. Sim. Antes de ser criativo ou qualquer coisa, trazer o óbvio de uma maneira nova, de uma maneira interessante. Então, eu sou muito dessa linha do garimpo, realmente, né? Olhar para o público, quais são as dores realmente que eles têm, né? Fazer muita pesquisa, perguntar. Né? Por exemplo, vou vender para público 35+. Eu vou entrar em todos os vídeos que falam sobre esse assunto e vou ver os comentários. Né? Vou ver os vídeos mais visualizados, vou ver o que tem nesses vídeos, vou anotar os pontos. Então, esse garimpo para ver quais são as principais dores daquele público, né? Sim. Essa pesquisa. Tem um outro exemplo, né? Então, até do próprio 5 Liberdades, que a gente tinha construiu uma campanha e a gente tinha uma crença dentro da empresa, inclusive, de que o 5 Liberdades era muito bagunçado, tinha muito produto, tinha muito módulo e tal, tem mais de 100 professores e tal, isso deixa o público confuso, né? Porque a gente já tinha visto alguns comentários sobre isso e até a nossa leitura quanto profissionais, a gente enxerga isso também. Sim. Só que a gente olhou para o produto e a partir de uma resposta, em mais de 30 e poucas mil respostas que nós tínhamos naquela pesquisa, em uma frase a gente criou uma campanha que mudou totalmente a nossa visão sobre isso. Essa mulher, né, que era uma mãe também, ela falou que ela queria comprar os 5 Liberdades, mas ela não podia errar. Né, porque ela só tinha aquele dinheiro. Então, sim, beleza, eu preciso acertar. Aquele cartucho. Eu quero ir pro digital, só que eu não sei se é o melhor caminho. Sim. E aí que a gente olhou para os 5 Liberdades e a gente, cara, os 5 Liberdades é o lugar certo para quem não pode errar. Por quê? Sim. Porque se a pessoa entra, né, por um motivo, eu quero aprender copywriting, ela vê que não é para ela tem mais 90 opções. Sim. Então ela não vai errar. Com o mesmo valor que ela compraria outros cursos individuais que resolvem um único problema, sim, ela compra os 5 Liberdades que tem mais de 100 módulos.
Então, naturalmente, ela não é o lugar certo para quem não pode errar, que é justamente o nosso público, é o pai e a mãe de família, que eles não podem errar. Sim. Sim. Né? Eles precisam acertar, eles sabem que eles precisam ir pro digital, eles têm um nível de consciência sobre isso, Sim. só que eles não sabem como, não sabem qual o caminho, e se eles entram lá pelo motivo A, mas eles entendem que o motivo A não é para eles têm mais o B, o C, o D, o E até o Z. Então, eles têm várias opções, né? Então, durante um ano, ele vai encontrar algo que faça sentido para ele e vai conseguir criar outras fontes de renda, né? Então, isso é uma questão de narrativa. Sim. Então, primeiro a gente teve que fazer essa leitura e entender, realmente, a gente mudou primeiro a visão, a perspectiva que a gente enxergava o nosso próprio produto. Sim. Eu disse, caramba, é um produto muito incrível, porque ele tem essa questão de ser um pouco mais confuso, tem, mas ele tem outros benefícios que outros produtos não têm, que é Sim. justamente isso. A pessoa ter várias opções, ela poder criar várias fontes de renda diferentes, né, com uma única compra. E isso foi um grande diferencial e a gente começou a apostar muito nisso e Deu deu bom. muito certo. Deu muito certo porque conectou muito com o público, né? Sim. Então a gente recebeu comentários depois de pessoas que compraram por essa frase. Sim. Cara, eu realmente não posso errar. Porque eu só tenho esse limite no cartão, eu só tenho esse valor aqui, isso aqui, né? Eu vou deixar de fazer alguma outra coisa para entrar. Sim. E aí quando a gente vê, né, depois as histórias de transformação dessas pessoas é muito gratificante também, né? Sim. Então pessoas Sim. que realmente conseguiram dar uma condição melhor para os filhos, conseguiram botar os filhos numa escola melhor, né? Então isso tudo faz muito sentido, assim, e só permitiu porque o 5 Liberdades tem vários módulos, Sim. porque senão a pessoa não ia ter coragem de tomar uma decisão. Não ia entrar. Exato, ela saberia que poderia ir, mas pô, se eu comprar um curso de tráfego pago e eu não saber mexer na ferramenta, Sim. o que eu faço na minha vida, Sim. né? Então Muito isso é top. um ótimo exemplo de narrativa aí. Quando... Que massa, né? Apenas um comentário de uma pessoa já... Por Muda isso a toda uma importância, né, história. que tu falou ali quando tu pesquisa a pessoa, de saber, né? Ir nos Exato. comentários e poder filtrar Tem bem. que ter esse olhar atento, né? Isso. Tem uma frase que eu criei até, que é: a atenção mais importante que existe não é a do público para as campanhas do copywriter, mas é a do copywriter em relação à vida. Sim. Então, Legal. ter um olhar atento em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao que as pessoas dizem, né? Sim. Então, tem que ser muito atento aos comentários, porque de um comentário tem uma carga de emoção, muitas vezes, que vai ter uma sementinha para criar uma grande campanha, Sim. né? Então, é por isso a importância de olhar a vida, né, atentamente, né? É porque no final das contas são pessoas, né? Comprando de outras pessoas, Exatamente. né? Então, Exatamente. cara, que doideira. Manda E aí? outra, amor. Vamos lá, então. De que forma a identificação com personagens de histórias influencia nosso comportamento? Até, acho que deu exemplo ali, né, do próprio rock, né? Aham. Então, Rock todo Balboa. homem, principalmente menino, né? Então, principalmente dessa geração mais velha aí, né? Os tiozões. Sem querer ofender, né? Mas Não, mas eu sou um tiozão aqui, olha aqui. tiozão no Um carinha de 20 ainda. Tiozão. Bombando. shape No shapeado. e Em alta performance ainda. voando, né? Voando. Tem até spoiler aí, né? Depois você vai ter que contar pra gente ali qual é. Com qual é cerveja. Esse clube aí. Então, o poder dos filmes, né, principalmente de grandes personagens, eles influenciam muito a nossa vida, né? Então, Sim. começa lá quando é criança mesmo, né? Então, própria criança imitando um Power Ranger, por exemplo. Né? Uhum. Então, simplesmente de imaginar que ele tá com uma roupa vermelha, sei lá, e um capacete, e que ele tem o poder do dinossauro junto, né? A criança já se sente mais confiante. Sim. Né? Então, e naturalmente isso vai moldando a nossa vida, né? Então, quando a gente enxerga um personagem vivendo os mesmos dramas que a gente e superando aqueles dramas, é natural que a gente saia encorajado Sim. a mudar também, né? Então, Totalmente. assistir um filme, toda vez que eu assistia um filme de luta, eu já saía pra brincar com os meus irmãos de luta. Então, toda vez que eu assistia qualquer filme inspirador, naturalmente já sai mais inspirado, já quer, Sim. né? Sim. Utiliza aquilo como uma ferramenta de espelhamento, digamos assim, né? Uhum. Sim. E existe uma teoria que fala... Tem um papel aí que eu posso escrever? Tem? Escreve aqui na minha pauta. Será que pega aqui? Não pega, né? Pega, tá pegando? A folha? Tá pegando a folha. Tá. Então, todo desejo, ele não é direto, né? Então, por exemplo, eu não desejo, digamos aqui, o nosso público, o nosso personagem. Sim. Personagem. Ele quer ter um shape.
ele nunca vai desejar esse desejo nunca vai ser direto. Eu quero ter um corpo melhor. O desejo ele é sempre triangular. Uhum. O tiozão, ele vai olhar pro Dave e vai dizer, cara, esse cara aí tem 42? 42. 42 anos. E bombando. E tá com esse físico. Naturalmente, aí ele vai desejar o físico. Sim. Primeiro ele vai olhar uma referência Uhum. e depois ele vai ter o desejo. Então o desejo ele é sempre triangular, ele nunca é direto. Interessante. Então eu sempre vou olhar algo que vai me despertar um desejo para alguma coisa. E por que isso? Porque ele não consegue se enxergar no Porque futuro? é natural do ser humano. Padrão humano. Entendeu? É o padrão humano, ele sempre vai Vai olhar pra desejar referência. algo através de outra coisa. Uhum. Né? Naturalmente através de outras pessoas. Uhum. Então, eu vou desejar ser um pai melhor a partir do momento que eu vejo daqui a pouco um pai melhor e quanto aquilo impacta na vida da pessoa. Uhum. Ou até o contrário, o quanto eu vejo que um pai ruim é ruim para a criança. Sim. Então eu enxergo aquilo através sempre de outra vida. Uhum. Então eu desejo algo através de outra vida. Vou desejar a Lamborghini dourada porque eu vi o Wendel com uma Lamborghini dourada. Sim. Senão não ia passar pela minha cabeça aquele desejo Sim. de imediato. Por quê? Porque aquilo me remete a um padrão, um arquétipo de pessoa que eu quero ser. Entendi. Então aquilo referencia algo que eu quero ser, né? Então o desejo ele é sempre triangular. Então ele sempre tem um ponto de referência antes de entrar para a cabeça da pessoa, né? Uhum. Eu quero ser um empresário bem-sucedido, beleza? Talvez eu fui influenciado por todos os filmes, talvez eu fui influenciado por várias Aí a nossa obra de arte. Nossa obra de arte. Top. E aí, Dá minha canetinha aí. e até o contrário, né? Sim. Então, essas narrativas vão criando crenças, né? Então, todo mundo, no Brasil é muito comum as novelas, né, por exemplo. E naturalmente as pessoas ricas eram as pessoas más, né? E naturalmente vai criando, é uma narrativa que vai criando uma crença em relação a isso também. Aquele consciente coletivo de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim. Exato. Então, eu prefiro ser feliz aqui Sendo sem pobre. fazer dinheiro do que realmente enriquecer, sabe? Sim. Então, Que doideira. Loucura. Dá outra aí pra nós. Bora lá, então. Como podemos usar histórias pessoais para promover transformações significativas? tem uma outra frase que eu uso bastante, duas, na verdade. Uma que é do Goethe, que é a maior força do mundo é a personalidade humana. Uhum. E a outra é que a gente desenvolveu com base nisso, né? A sua maior reserva de mercado é a sua personalidade. Sim. Né? Ninguém pode contar a sua história. Então, principalmente quando a gente entra para o mundo digital, onde todos nós nos tornamos mídia, né? Então, inclusive, esse podcast é um excelente exemplo. Sim. Né? Então, antes era uma comunicação que o emissor era de um para várias pessoas. Uhum. Agora é de vários para várias pessoas. Sim. Então, naturalmente, todos nós nos tornamos mídia. Né? Sim. Todos nós. E desde sempre foi assim. Só que hoje isso potencializou. Então, a nossa imagem pessoal, a nossa empresa com o nosso nome é a única empresa que a gente nunca vai ser demitido. Sim. Então, a gente está sempre trabalhando a nossa reputação. Né? E nossos avós sempre falaram, né? Sim. A palavra de um homem é importante. Né? Valoriza, né, a tua palavra, seja alguém confiável. Sim. São tudo questões, não suja seu nome. Sim. São tudo coisas que têm a ver com posicionamento. Então, a nossa personalidade é a nossa maior reserva de mercado, porque ninguém pode ser a gente. Sim. Né? Então, aí a importância de utilizar o próprio nome, a própria história, para se diferenciar. E muitas pessoas têm dificuldades de fazer esse processo, inclusive. Né? Então, ou a pessoa conta a história de uma maneira exagerada, caricata, que realmente fica feio, que ela está forçando a barra ou ela quer se vitimizar, ou a pessoa simplesmente não conta. Né? E até essa história que eu comecei contando para vocês do meu pai, por muito tempo eu não contei para as pessoas, eu evitava contar, só que depois que a pessoa me conhecesse muito tempo. Sim. Mas faz parte da minha história, foi um elemento importante, um elemento didático. Por que eu não vou contar aquilo? Mas eu não vou contar aquilo num tom, né, de vítima, pejorativo, vitimista. Eu vou contar aquilo como um fato que aconteceu, importante e tal. Uhum. Então, porque aquilo moldou a minha personalidade, a minha forma de ver o mundo. Fez eu amadurecer alguns anos em um simples, curto período, né, de tempo. Então, isso... e é assim que a gente vai utilizar a nossa história, olhando para aquilo que aconteceu na nossa história, entendendo o valor daquilo e trazendo aquilo para a comunicação também. Sim. Né? Então, trazendo os nossos valores para a comunicação, uma forma da gente se diferenciar. E isso aplica-se para marcas e aplica-se para pessoas também. Então, quando a gente olha para o
para Apple, ela tem a sua própria identidade. Sim. Né? Então, se a gente olhar produto a produto, talvez ela seja similar a outras empresas. Sim, Talvez tenha empresas que tenham hardwares melhores, sim. mas o que? Ela conseguiu ter um posicionamento muito bem claro, né? E conseguiu trazer toda uma atmosfera ao redor da marca. Uhum. Né? E da mesma forma que muitas pessoas vão comprar do Wendel e não vão comprar do fulano, porque se identificam com a personalidade dele. Uhum. Mas talvez o outro fulano, menor, que tem uma entrega inclusive melhor que o Wendel, talvez. Sim. Entendeu? É uma questão de ter um bom produto, mas a personalidade, né? A embalagem que está por fora, ela é tão importante quanto. Sim. Então você tem que ser bom e parecer muito bom. Sim. E a forma mais interessante de você parecer muito bom é contando sua própria história. Uhum. Sim, Né? E não imitando outras pessoas. com Sim. certeza. Nós estávamos até naquela discussão, né? Por exemplo, se eu quero fazer um concorrente da Coca-Cola. Aham. Pô, eu posso utilizar as mesmas coisas que a Coca-Cola utiliza. Sim. Mas eu vou ser simplesmente uma cópia da Coca-Cola. Nunca vai Eu ser uma posso ir para um outro Coca-Cola. caminho. Daí vem o exemplo da Red Bull. Sim. Né? Pensando no ramo de bebidas. A Red Bull poderia competir com a Coca-Cola. Uhum. Mas não, ela vai criar algo totalmente diferente Sim. para um outro público, uma outra personalidade, uma outra visão de mundo. E, Beleza. E ela cria um mercado totalmente dela. e tudo de forma estratégica, né? Exato. Porque eu saio do meu concorrente, eu saio da sombra do meu concorrente. Sim. Então, da mesma forma que todo mundo que está começando agora e está trabalhando com desenvolvimento humano for imitar o Wendel ou qualquer outra pessoa, Sim. eles vão ficar na sombra, porque eles estão fazendo igual. Né? Exato. Então, vou usar o Vida Épica, por exemplo, vou usar Sim. qualquer outro termo. Estou na sombra daquela pessoa. Isso quer dizer que ela não pode competir? Não, pode, mas ela tem que utilizar os elementos da vida dela, da personalidade dela, para construir o posicionamento dela. Sim. Porque ela vai conseguindo o mercado dela. Ela vai construindo, vai aumentando até que ela se torne tão grande quanto ou até maior. É Sim. muito possível. Sim. Né? E a gente já viu acontecer isso várias vezes. Mas isso só acontece quando a pessoa é pautada em cima da própria personalidade. Autenticidade, né? Exato. Muito bem, muito bem, muito Bora bem. então para mais uma pergunta. Manda outra aí, amor. Agora vai. Iago, existe uma diferença entre histórias fictícias e reais no contexto de transformação pessoal? Existe, e eu acho que tem momentos certos para utilizar cada uma delas. Né? Então, as pessoas acham que não podem também estar utilizando histórias fictícias. Eu sou muito a favor de, quando a gente olha para uma produção de conteúdo, a gente olha para a construção de uma narrativa, a gente olha para fazer um anúncio, a gente pode estar utilizando histórias fictícias sim, desde que a gente deixe claro que aquilo é uma história fictícia. Sim. Mas é uma história muito didática normalmente, né? Então eu posso começar contando a história. Inclusive, uma das cartas de vendas que mais vendeu na história é do Wall Street Journal, se eu não me engano. Tem que confirmar, mas é um jornal americano, Uhum. onde eles fizeram uma carta que contava a história de dois irmãos, se eu não me engano, né? Que se desenvolveram, estudaram nas mesmas escolas, tiveram o mesmo acesso às mesmas coisas, e os dois trabalhavam na mesma empresa, né? Porém, um era o presidente, o outro era um funcionário de chão de fábrica. Olha E só. aí, no final, eles aterrissam. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? É que uma assina o jornal e a outra não. Eles fizeram todo um storytelling Olha que legal. fictício, né? Contando toda a história. Sim. E no final, eles aterrissaram, né? Mostrando, né? Que a diferença entre eles era o jornal. Claro, para o posicionamento de um modo geral, é sempre importante estar trazendo a sua história à tona. Sim. Só que aí tem maneiras corretas de fazer isso. Um grande erro que as pessoas cometem é contar a sua história como se fosse uma linha do tempo. Né? Então, no meu caso, nasceu em 95. Cronologicamente. Nasceu em 95, se formou em 2001 na pré-escola, Uhum. depois Se fez torna aquilo. cansativo também pra quem tá É algo ouvindo, pra quem totalmente tá frio. assistindo. E previsível, né? E previsível. E frio, né? Porque não conecta. Porque Sim. a função da história é conectar. Onde é que a pessoa vai se conectar? São nas micro-histórias. Então, quando você vai fazer o seu posicionamento online, vai construir a sua comunicação, sempre pense em micro-histórias que você pode estar contando em determinados momentos. Por que micro-histórias? Porque micro-histórias você traz detalhes. Né? Então, determinado dia eu estava sentado no piso gelado da minha casa, chorando, e a lágrima escorria no meu rosto, e assim eu estava lembrando daquela vez onde eu fui humilhado. Nananana. Então eu estou trazendo elementos que fazem a pessoa se imaginar na cena. Né? Então, vou fazer um anúncio falando quantas pessoas estão atarefadas no dia a dia e não estão prestando atenção nas coisas que importam. A Gabriela acordou de manhã, né, e sem quase nem abrir os olhos já entrou pro banho,
né, depois de ter dormido apenas 3 horas, porque ficou até tarde fazendo seu filho dormir. Né? Então, Gabriela preparou um café queimado, preparou uma torrada que ela mal sentiu o gosto e saiu correndo, né, para pegar o ônibus. Então, começa a fazer a pessoa se imaginar na cena. Né? Então, começa a pensar naquela cena e pensar aquela pessoa vivendo e criar identificação com os elementos que ela tá passando. Agora, se eu conto a história através de uma linha do tempo, eu simplesmente é quase que um noticiário, algo frio, Sim. sem fatos. Existem vários cases, né? Então, até de ONGs, quando foram anunciar, ajudem as pessoas da África, por exemplo. Sim. Pô, beleza, o número de doações era X. Mas quando eles contaram a história de uma pessoa, de uma criança específica, essa é a fulana. A fulana aconteceu isso com a vida dela. Conectou mais. Os pais. Tal. Eles tiveram muito mais doações. Sim. Né? Então, o poder da história, da identificação, tem que sempre trazer para um nível micro, né? Sim. Então, até no próprio Wendell, a gente tem histórias macro, né? No sentido, pô, morou em Cuiabá, né? Tinha um carro lá com o retrovisor quebrado, depois agora ele tem a O Lamborghini. Uno que ele fala. O Uno. E aí, beleza, isso conecta também. Só que ela é muito mais macro. Sim. Pô, mas agora quando ele conta que um dia a Karina pediu para comprar 2 garrafões de água e ele tava sem dinheiro, Tava duro. as pessoas conseguem se imaginar na cena. Sim. Né? Então ela consegue sentir o sentimento que ele teve lá. Sim. Né? Então sempre trazer a história pro micro, pro detalhe, para aquilo que vai a pessoa se imaginar na cena, pensar em cenas. E aí é um bom contexto é uma boa analogia com o cinema também. Sim. Eu posso simplesmente resumir um filme com 3 frases. Beleza, isso não traz emoção nenhuma, mas agora Sim. se eu assisto o filme, eu vejo cada uma das cenas, eu vejo os acontecimentos, eu sinto aquilo. Sim. E aí eu crio a conexão, e aí eu gero sentimento, né? Por isso que o trailer, né, tem gente que não gosta de assistir trailer para não pegar spoiler do filme, né? Exato. Mas o trailer, ele conta, de fato, como que vai ser aquele filme, mas muito superficialmente. E a função do trailer é vender o filme, né? Fazer Sim. tu querer assistir o filme. E quando tu vai lá e assiste o filme, o trailer não faz tanta diferença, né? Nenhuma, né? Nem lembra do trailer. E é uma estratégia usada até hoje aí por todos os filmes, né? Total. E não só um trailer, os caras contam, quando lançam um filme grande, de uma produtora grande, né? Eles têm 2, 3 trailers diferentes, né? Pra fazer as pessoas, de fato, comprarem aquele filme, né? Comprar o ingresso, ir no cinema, assistir o filme, comprar o streaming. E normalmente o que eles trazem nos trailers, né? São situações que abrem loopings, ou seja, coisas que vão ser fechadas no filme. Eles criam atritos, né? Então todo o atrito é necessário para a história. O drama. É necessário ter um atrito, seja ele um dilema mental, seja ele um atrito entre 2 pessoas, né? Porque aquilo gera conexão, mas Sim. a resolução daquele atrito vai acontecer no filme. Sim. Então a pessoa fica, o que será que vai acontecer? Termina normalmente numa cena que ou a pessoa fala uma palavra, por exemplo, quando a gente olha para trilogias, filmes já conhecidos, né? Quando fala uma palavra que você jamais imaginou que aquele personagem falaria pro outro, ou que tava todo mundo esperando aquilo falar, daí eles utilizam isso no trailer. Pô, beleza, falou aquela frase. Só que como a outra pessoa reagiu, tu só vai ver no filme, né? Então Sim. sempre vai trabalhando esses elementos assim. Olha que legal. Vocês fazem isso nos anúncios lá do Wendell? A gente faz anúncio de antecipação, a gente utiliza, né? Principalmente Sim. quando a gente fala de lançamentos. Por quê? Porque a partir do momento que tu capta o lead, né? Então a pessoa se cadastra para participar do lançamento, tu só perde. Então a segunda função que você tem que fazer é o quê? O máximo de pessoas estarem presentes na Reter. primeira aula. A taxa de comparecimento que a gente fala. Então, eu mostrar que vai ser um evento diferente, trazer alguns spoilers do evento é importante para que a pessoa saia... não vai ser mais do mesmo. Sim. Por exemplo, a gente ia fazer no teatro. A gente começou a fazer alguns anúncios com instrumentos, algumas analogias. A gente colocou um músico atrás tocando violino desafinado. O Wendell falou, essa é a sua vida, né? Desafinado. Faz uma analogia e tal. Legal, diferente. A gente colocou o Wendell ensaiando como se fosse um maestro. Então, coisas para, beleza, o que vai acontecer lá? Sim. Então, além da aula, além do conteúdo, então a gente fala anúncio, lá você vai aprender tal coisa, vai aprender tal coisa. Além disso, a gente traz elementos relacionados à experiência. Para a pessoa, preciso ver lá o que vai acontecer, né? Então, é totalmente aplicável ao mundo do marketing também, né? Muito bem. Show. Manda outra para nós aí, amor. Vamos lá. Quais são os perigos de se deixar influenciar excessivamente por uma narrativa específica? A gente tem um exemplo do Hitler, né? Então, é um exemplo extremo,
Sim. mas eu acho que ele é didático no sentido de que dos investimentos maiores do partido nazista era justamente em propaganda, em narrativa, em filmes, para que eles, né, manipulassem toda uma nação, né, para que odiassem outras pessoas. Então é o Sim. cúmulo da persuasão, né? Sim, Então é o máximo que eu consigo fazer outras pessoas matarem outras pessoas. sim. Né? E isso é Loucura. feito através da narrativa. Quando a gente olha para a política de modo geral, também sempre são narrativas sobre os fatos e nunca Sim. os fatos em si. Sim, Né? Então, por isso que é importante, né, até olhar quando você vai escolher um lado ou identificar se é uma narrativa sólida, é o quão próxima ela está dos fatos realmente. sim. Né? Quão pautada, quão baseada ela está nos fatos. É bom tu trazer essa analogia da política, porque eu digo os políticos em geral, daí, quando estão fazendo suas campanhas ali, eles pegam uma história e eles contam essa história aí de 3, 4, 5 vezes diferentes. Né? E cada lado, por exemplo, conta 2, 3 vezes a mesma história de formas Exato. diferentes, né? Exato, e pega às vezes um recorte, né, uma situação, uma exceção, Sim. e trazem aquilo como regra, Sim. porque é narrativa. Então, eu estou tentando Sim. trazer aquilo como uma narrativa. E a vida toda foi assim, né? Então, Sim. grandes políticos, né? O Churchill, por exemplo, sempre deixou muito claro a importância da narrativa, da oratória, de como trazer aquela comunicação para que, né, conseguisse juntar um povo ou separar um povo. Transmitir a mensagem Exato. de modo que ele conseguisse atingir o objetivo que ele queria, né? E tudo começou, né, com Aristóteles, né? Então, Sim. da retórica aristotélica. Então, que foi a primeira pessoa a estudar, digamos, o discurso. Sim. Né? Então, a gente tem a síntese, a antítese. A síntese é o último, né? Mas eu tenho uma hipótese, eu tenho uma antítese e eu tenho a síntese, que é o resultado daquilo. Sim. Né? Então, tudo começa com a retórica aristotélica também. Então, foi desenvolvido. Ele trabalha com ethos, pathos e logos também, que fala de sentimento, fala da lógica por trás. Sim. E fala da autoridade. Né? Legal. Então, se a gente olhar no fundo, o copywriting começou lá. Sim. Lá com Lá que ele Aristóteles. começou a estruturar Exato. uma Então, forma mais... O que ele queria com isso? Persuadir mais as pessoas? debater, né? Debater. O filósofo é realmente ele entender como consegue passar uma mensagem de uma maneira clara, como é que consegue convencer outras pessoas, né, de uma ideia. Então, começou muito nessa linha filosófica mesmo de entender a vida, né? Então, Sim. os debates que eles faziam, né, o diálogo de Platão também, né? Sim. É muito conhecido, então, onde eles se juntavam para discutir determinadas coisas, né? Eles Sim. começaram a entender que a técnica por trás do discurso era importante para que uma ideia fosse aceita. Sim. Né? Então, então foi lá que começou todo esse Legal, processo. tem ter toda uma construção, né? Começa de muitos, muitos, muitos anos atrás. Não apenas palavras soltas ao vento. É. Ah, que doideira. E uma pergunta que não quer calar. Manda. E Como é que é trabalhar com o Wendel Carvalho? é um aprendizado constante. Né? Então, eu sempre falo isso. É um desafio constante também, né? Devido ao nosso tamanho e a tudo que a gente faz. Então, naturalmente, é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é um grande aprendizado. Então, tendo essa possibilidade de estar próximo a ele, né, com certeza me fez evoluir bastante quanto profissional e também pessoalmente. Né? Então, Sim. ter acesso aos eventos, né, como o próprio Protagon, onde a gente revisita, né, Sim. algumas questões pessoais, né, familiares e tudo mais, aprende a entender alguns pontos de como a gente age de certa forma, Sim. né, vivencia um ambiente, né, que faz você ficar imerso naquele processo. E no dia a dia também, né? Então, muitas vezes, a partir do momento que eu tô... por exemplo, ele sempre fala, né, que eu tenho o sabotador do hiperrealizador, que é aquele cara que quer pegar tudo pra fazer. Sim. E muitas vezes isso acaba me prejudicando, né? Então, Sim. ele fala, Sim. daí às vezes eu fico puto, né? Então, pô, não faz isso, ou vai pra aquele caminho. Eu disse, caramba, mas eu posso fazer, eu sei que eu posso, né? Ele disse, não, eu sei que tu pode, mas é que eu tô te defendendo de ti mesmo, daqui a pouco tu vai estar acumulando um monte de Sobrecarregado. coisa e não vai estar vivendo, né? Então, Sim. até no sentido de ficar incentivando a coisas pessoais, no sentido de, pô, não deixa de treinar, Sim. faz tal coisa, né? Então, separa um tempo pra esposa. Então, tudo aquilo que ele prega, Sim. né? Ele busca
pregar isso no individual também, né? No sentido Sim. de que incentivar as pessoas que estão ao redor dele a ter essa vida realmente, Sim. né? De se desenvolver nesse sentido, né? Então, Sim. Legal essa visão que ele tem, porque isso acaba voltando para ele também, né? Para a empresa, certeza. né? Total. Um profissional que está ali junto com ele, que está plenamente realizado, feliz, satisfeito, não apenas financeiramente, mas em outras áreas da vida dele, que é isso, como tu falou ali, que é isso que ele prega, né? Com os Total. conteúdos dele, né? Interessante. e aí a gente teve até casos, né, de levar a equipe pro Protagon, né? Sim, Daí tem pessoas que voltam melhores, tem pessoas que pedem para sair. sim, Olha só. Por quê? Porque ela se encoraja daqui a pouco a ter o próprio negócio, ou ela Sim. entende que daqui a pouco não faz sentido ela estar ali, sim, né? E já aconteceu algumas vezes, e para nós é necessário, é importante que aconteça. Sim. Gente. Então Sim. o Protagon acelera esse processo, sim, Show. né? Faz a pessoa ter uma vivência muito forte que vai fazer ela ou, né, voltar melhor ainda para trabalhar com a gente, vai estar mais comprada na empresa, ou a gente vai identificar rápido, ou ela mesma vai Sim. identificar que não faz sentido ela estar ali. sim. Né? E é aquilo que a gente falou, da mesma forma que a narrativa é uma visão de mundo, Uhum. né, uma empresa tem a sua cultura. Sim. Então a pessoa vai entender se aquela cultura faz sentido para ela ou não. Se não fizer sentido para a carreira dela, é melhor que ela vá embora, melhor para ambos os lados. Já né? resolve ali, Com né? certeza. Exato. Fica quem tem que ficar daí, né? Exato. Perfeito. Que doideira. E quais são os perigos de se deixar. Não, essa eu já fiz. Como as narrativas podem ser ferramentas para promover empatia e compreensão entre pessoas? Acho que um bom exemplo é esse do próprio Aristóteles, né? Então era muito utilizado para debater ideias, né? E à medida que a gente olha para que a narrativa é uma visão de mundo, a gente entende que tem mais de uma visão de mundo. Sim. E naturalmente eu não sou o dono da verdade. E talvez nem a pessoa seja a dona da verdade. Porque ela está interpretando de uma forma, eu estou interpretando de outra. Sim, são E formas aí de é uma questão de eu interpretação. entender que são duas pessoas olhando para a mesma coisa e interpretando de formas diferentes. Sim. Então, naturalmente, as chances dela estar certa e as minhas chances de estar certo são as mesmas, provavelmente. Sim. Sim. Né? Então, é uma questão de entender a visão de mundo, o porquê que ela tem aquela visão. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa, que a gente fala, né, viveu algumas coisas na vida dela que faz ela interpretar aquele fato de uma certa forma. Sim. Na verdade, 100% dos casos é isso. Sim. Com Né? Então, crenças, né? é como ela enxerga o mundo, a lente dela, né? Então, o óculos que ela está usando é a forma como ela enxerga o mundo. Sim. Então, e a gente olha para inúmeros fatores, né? Até os temperamentos, que são algo que já são nosso. Né? Então, o colérico, um fleumático, o melancólico. O melancólico é uma pessoa que ela enxerga a vida de uma maneira mais melancólica, ou seja, mais dramática. Né? Então, talvez alguém que seja mais, né, seco, no sentido tipo um colérico que quer resolver rápido, não consiga ter empatia com aquela pessoa se ele não estiver desenvolvido maduro o suficiente. Sim. Então agora, a partir do momento que eu tenho consciência de que a lente que ela está enxergando o mundo, naturalmente eu vou ser mais empático com ela. Sim. Né? Então eu vou compreender melhor aquele lado. Né? Ou talvez eu não continue não concordando, mas eu vou saber conviver com aquilo de uma Sim. forma mais natural. Né? Sim. Então essa é a importância aí de que tudo é narrativa, cada um tem a sua sobre a vida, né? Sim. E é importante que seja assim, né? Porque Exato. assim a gente vai construindo um mundo diferente, diverso. Imagina se todo mundo pensar igual. Exato. Que loucura que ia ser. Acho que a gente não teria saído das cavernas Exato, ainda. não cria soluções, né? A partir É. do momento que tudo está resolvido, nada precisa ser resolvido. Então, Sim. se eu não preciso resolver nada, eu não crio Sim. nada a partir dali, né? E trazendo um pouquinho ali para a parte de faturamento, né? Tu falou lá que vocês pretendem faturar 200, isso daí Não, fica... esse ano a gente vai bater ali em torno de 140 milhões, mais ou menos. Sim. E para vocês terem... 140, né? 140 milhões. Para vocês terem ideia, isso no digital lá com 50 pessoas. 150 funcionários, 150 pessoas lá na sede do time da Wairuá. Wairuá, né, que é a empresa do Endo e da Karina, né? Isso. Para vocês terem uma ideia de tamanho, por exemplo, um dos meus clientes, em outros negócios que eu tenho, o cara é produtor de arroz. Para fazer uma analogia para vocês entenderem. O cara tem uma mega fábrica, né? Ele planta o arroz, daí tem um monte de máquina, um monte de funcionários lá para colher aquele arroz. Depois eles levam para uma fábrica que faz a separação. Daí tem os silos de arroz, que são vários silos de arroz. Daí lá eles pegam, dão um polimento naquele arroz, para depois eles empacotarem aquele arroz, para depois entregarem nos mercados que vão vender para nós.
E ele vende para o Brasil e vende internacionalmente também. Eu não sei quantos funcionários ele tem, mas é muito mais do que 150. Uma mega infra, muitos caminhões, muitas máquinas caríssimas. Não sei quantas carretas por dia de arroz saem de lá, mas todas as vezes que eu fui lá tinha 5 estacionadas e só esperando carregar para sair mais uma. Para vocês terem uma ideia, uma mega empresa, uma empresa gigante, com uma infra gigante, com muitos hectares de terra, fatura 90 milhões por ano. 90 milhões de reais por ano. Para vocês terem uma ideia de tamanho, porque a gente olha muito para o digital. Mas o digital, né? Pô, os caras faturam milhões, uma estrutura enxutinha, pequenininho, né? Sim. Cara, são megas, não é megas, né? São mega empresas hoje em dia, né? Sim. E isso traz também muita responsabilidade, né? Para quem tá por exemplo, tu tem conexão direto com o Wendel, né? Tu faz parte lá da estratégia da empresa, né? Isso, às vezes a gente não se dá conta de quanto a gente tem ali de responsabilidade naquele negócio. Né? Total. A gente tá vivendo uma anomalia. Anomalia? Anomalia. Fugiu a palavra. Porque o mercado digital ele desregulou, digamos assim, o processo natural de empreender. Né? Então, por conta de proporcionar essa escala a níveis, né, incríveis, necessitando de menos estrutura, naturalmente. Porém, como tudo que acontece na vida, né? Então, quando a gente tem a tendência, né? Então, aprendi isso com um amigo meu, a tendência é que a gente sempre vá para o centro. Né? Então, quando eu tenho um movimento político que vai muito para a direita, naturalmente eu tenho um movimento contrário que puxa muito para a esquerda e a gente sempre fica mais ou menos no centro. Às vezes um pouquinho mais para lá, às vezes um pouquinho mais para cá. Mas porque justamente eu tenho esses elementos que se contrapõem. Sim. E da mesma forma, né, então a gente teve esse movimento que levou muito para deixar muito enxuto e essa necessidade não tão grande de profissionalizar. E à medida que o mercado vai se profissionalizando, ele vai tendendo a ficar ao centro. Sim. Então, naturalmente, eu vou começar a mesclar esses dois processos. Então, eu vou, a partir das empresas tradicionais, eu vou entender a importância dos processos, né, da profissionalização, né, de ter algo bem estruturado, mais burocrático. Mas, ao mesmo tempo, o digital vai entregar para os negócios tradicionais a importância de ter essa velocidade, de ter escala, de pensar em outros elementos que complementem, de pensar em narrativas. Sim. Então, dessa forma, a tendência é que um contribua com o outro. Então, naturalmente, o mercado digital ele vai se tornando, vai tendo a necessidade de ter empresas mais estruturadas. Empresas que vão ser mais profissionais, que vão ter um departamento de RH, né, que vão ter um departamento que vai pensar em plano de carreira, que vão ter um departamento que vai pensar em retenção de talentos, que vão pensar em um departamento que vai ter processos, né? Então vai pensar em toda a documentação da empresa. Então é um movimento natural que acontece, principalmente nos grandes players do mercado digital. Isso vem acontecendo muito forte nos últimos 2, 3 anos principalmente. Né? E à medida que, da mesma forma que o digital levou uma nova cultura para os negócios tradicionais. Né? O próprio Wendel começou esse movimento na empresa, né? Eu acho que ele falava nos cursos deles, ele sempre fez questão de abrir muitos números assim, né? E ele falava a quantidade de funcionários que ele tinha lá e tal. E, sei lá, 2 anos atrás, eram 70, 60. Isso aí quase triplicou nos últimos 2 anos, que faz parte desse movimento, né? Não apenas de aumento de faturamento, né? Mas esse olhar mais profissional para a empresa, né? Tipo, eu preciso de, como tu falou, reter mais os talentos. Eu preciso de alguém que cuide da carreira dessas pessoas, para que essas pessoas queiram ficar mais tempo na minha empresa. Exato. Né? E isso é muito legal, né? Esse processo aí, que nem eu falei, né, é muito natural. O mercado está cada vez mais profissional, né, ainda longe de outros mercados, né? Então, porque aí tu imagina, né, por exemplo, uma indústria ou uma empresa que a gente falou aí, que é necessário ter tudo redondinho porque a margem é curta. Então, erros custam muito caro. Né? Então, custam muitas vezes o lucro da empresa. Enquanto no digital a gente tem, muitas vezes fazendo as coisas erradas, muitas pessoas fizeram dinheiro. E aí, mas tu imagina se tu traz essa mentalidade profissional desses mercados tradicionais dentro pro digital, aí o jogo fica mais interessante ainda. Não tem erro. Então esse é o processo. E existe um movimento também de empresas, até dentro da nossa empresa, né? Então a gente tem
diretores que vieram de empresas tradicionais, né? Então, Sim. como bancos, né? Empresas Legal. grandes. Então, Já vem com uma experiência. já vem com uma experiência que vai agregar. Uma experiência a raiz. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas penam muito para entender o nosso mercado. Sim. Sim. Né? Então, tipo, o que está acontecendo? Como é que funciona isso? Né? Sim. Como assim? O que é isso? Exato. Nossa. Ai, que loucura. E aí? E tinha uma pergunta aqui. Pergunta não. Para quem está começando aí no digital, qual o caminho que tu sugeres? Porque tu disse aqui um pouco antes que esse mercado ainda está em crescimento, né? E que daqui 10 anos ainda vai estar em crescimento, né? Por onde começar para quem quer se aventurar no digital? Cara, eu acho que tem que olhar muito para si, né? Então, Sim. para sua personalidade. Se tu é uma pessoa que gosta de escrever mais, se tu é uma pessoa que tu gosta mais de números, Sim. se tu é uma pessoa que se vê daqui a pouco, né, no palco, transformando vida no palco, quando eu digo é em frente às câmeras, não Sim. precisa ser um palco físico, Uhum. mas é entender um pouquinho do seu perfil, aquilo que faz mais sentido, eu acho que é olhar muito para sua vida mesmo, entender como é que você quer estar lá na frente, né? Sim. Autoconhecimento. E aí depois nichar, que nem a gente falou, né? Pô, beleza. Eu gosto de escrever, vou ser copywriter. Eu gosto de números, vou ser gestor de tráfego. Eu sou um cara organizado, então vou ser gestor de projetos. Uhum. Não, vou pegar minha experiência do mercado tradicional sobre administrar empresas e vou ser um consultor de gestão para negócio digital. Uhum. São caminhos dos bastidores. Não, beleza, Sim. eu vou ficar em frente às câmeras e vou ser um treinador comportamental. Uhum. Ou eu vou ser um professor de determinado assunto. Eu sou um advogado que manja de uma técnica tal, quero ensinar isso para outras pessoas. Beleza. Uhum. Definiu. A partir do momento que tu definiu quais são suas características, subnichar. Então, beleza, eu vou ser um copywriter, mas qual é o caminho mais rápido para me tornar um copywriter? Uhum. Né? Um caminho, por exemplo, que eu posso nichar a partir de técnicas. Por exemplo, inclusive eu nichar a partir de ser nichado em anúncios, por exemplo. Uhum. É um caminho, uma tese que eu acredito muito. Né? Então, o cara vai ser especialista em anúncios. É um caminho para o copywriter ser. Agora, eu vou ser um especialista em anúncios para o nicho de desenvolvimento pessoal. Uhum. Beleza, estou super nichado. Mesma coisa de gestor de tráfego. Vou ser um gestor de tráfego focado em negócios locais, ou focado somente em restaurantes, ou você focado somente no mercado fitness. São inúmeros caminhos que a gente vai segmentando, né? Porque é o caminho mais rápido de se tornar profissional. Daí entrar a fundo realmente no nicho, listar ali os principais concorrentes, listar as pessoas como é que eles falam sobre aquilo, e aí vem a questão de posicionamento, né? Uhum. Então montar um documento que a gente chama de concepção, a gente utiliza muito para fazer qualquer campanha lá, Uhum. que é justamente identificar esses pontos. O que eu acredito, o que eu não acredito, o que o concorrente faz, como é que eu posso me diferenciar daquilo. Criar um documento no Word da vida, um Docs lá do Google, listando, né, como é que eles se comunicam, quais as promessas de cada produto daquele nicho, daquele subnicho. Uhum. E da mesma forma para quem quer ser o cara em frente às câmeras, né? Então, como é que aquele público fala? Como é que eu posso falar diferente? Como é que eu me conecto com Como é que aquelas pessoas falam, né? Então, Sim. entender o seu lugar no mundo Sim. e utilizar a sua personalidade para se diferenciar, né? E o que é legal do digital é que, à medida que ele cresce, do jeito que está crescendo, e é estratosférico ainda, né? Vai gerando também muitas oportunidades, né? Não apenas para quem quer ser especialista, né? Quem, como tu falou, quer ficar na frente das câmeras, ou para quem quer ficar no back office, para quem quer ficar atrás das câmeras, mas profissionais de várias áreas, de vários segmentos, copywriter, como tu falou, social media, closer, vendas. Quem tá, eu trabalho só sei trabalhar com vendas, só fui vendedor a vida inteira. Pô, é um dos que está mais valorizados agora, né? O comercial dessas pessoas, né? O departamento comercial hoje é por conta da profissionalização. Sim. Então, naturalmente, para crescer mais, eu necessito ter vendas mais complexas. Sim. Né? Então, naturalmente, o departamento comercial é um dos grandes pontos que todos os grandes players, inclusive médios, pequenos, estão investindo hoje. Sim. Ter bons vendedores. Um time de vendas faz totalmente a diferença. E faz muita diferença. Né? Nossa, muita diferença. E aí, que nem tu falou, tem vendedores. Pô, sou um cara que sou bom com organização. Que nem eu falei, gestor de projetos é uma vaga que é muito disputada também. Sim. Todo mundo necessita. Por quê? Porque o digital é um mercado muito, que nem a gente falou, desburocratizado e muito veloz. Então, se eu tenho uma pessoa para estar organizando ali esses processos, entender como é que funciona o lançamento, cobrar os prazos, fazer com que todo mundo entregue no prazo adequado, é um profissional extremamente valorizado. Sim. Né? Então, eu sou mais organizado sobre isso. Eu sou bom em gestão. Uhum. Tem caminho também. Massa. Então,
inúmeros. Porque o Muitas digital, oportunidades. Porque o digital nada mais é do que o meio, né? Sim, Ele não é um mercado. sim. Ele é um meio que impacta todos os mercados. Impacta muito, né? Exato. Hoje em dia, quem não está aí, quem não está e quem não está se preparando para entrar no digital, independente da área que atue, né? Para qualquer área, qualquer segmento, profissional liberal, CLT, cara, tá deixando dinheiro na mesa. Se o cara Com não tá certeza. olhando para isso, tá deixando dinheiro. E Acho não é que pouco, ele tá- porque o seu concorrente tá fazendo. Eu acho que até uma questão de estar quebrando seu negócio Sim. silenciosamente. Bem devagarinho. Exato. Né? Verdade. Então, se posicione, vai lá pro digital, coloca a tua empresa no digital. Ah, não gosto de aparecer na frente das câmeras. Tem outras maneiras de se vender o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, né, sem aparecer. É importante que a sua empresa esteja lá no digital. Total. Muito importante. Com certeza. E agora? Então agora a gente tem assim, ó, um momento muito especial aqui no nosso podcast que a gente chama produção. Né, produção? Vai lá, produção. Faz a tua parte. Um mimo, convidado especial de hoje. obrigado. Eu sei que vai usar bastante. Eu gosto de um cafezinho, né? Gosta de café, né? Eu conheço esse rapaz, pra quem não sabe. O Iago, ele é meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã. E eu sei que ele adora café. Ele toma baldes e baldes de café por dia. Então, que eu sei que agora, quando ele voltar para São Combustível Paulo... da criatividade, né? Eu sei que agora, quando ele voltar para São Paulo, como ele trabalha na frente do computador o tempo inteiro e com a canequinha do lado, ele vai lembrar da gente sempre. Vai se lembrar. Leva lá pra sede lá. Né? É. Pra quem quer te seguir nas redes sociais, Iago, deixa aí teu arroba. É @IagoIlha com HY. Importante. Só tem tu, né? Só tem Com eu. HY, né? Isso. Com esse nome, com esse sobrenome. Ilha. Se digitar lá HY, deu, já Já acha. aparece o Iago. Show. E pra quem quer te seguir nas redes sociais, amor, deixa teu arroba. Bom, Dave Portale. Instagram, minha rede principal, é a rede que eu mais me conecto lá com meus seguidores, com meus amigos, familiares, com todo mundo. Sou eu mesmo que respondo ainda. Tem algumas automações lá do ManyChat, mas sou eu que faço as automações, então sou eu que respondo. Dave Portale. No YouTube, Dave Portale Oficial. Porque o Dave Portale, eu peguei e eu não consegui nunca mais pegar de volta. Então, agora meu canal lá é Dave Portale Oficial no YouTube. Olha, que legal. E o meu é vanessa.portale, né? Para quem ainda não nos segue, no @nós2pod, bora lá seguir, @nós2pod, que é o nosso Instagram aqui do podcast. Para quem está aí. nos assistindo, quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, né? Favor, assinar o canal, pessoal, para que vocês possam ver os nossos vídeos aí. Ativa né? o sininho. Ative o sininho, encaminha ali os vídeos, né? Tem muito material, tem muito conteúdo aqui Exatamente. Bom lembrar disso. Se fez sentido para você, e se você acha que pode fazer sentido para alguém que você conhece, encaminha lá para mensagem mais longe, para aquela pessoa que também tem acesso aí aos conteúdos do nosso podcast. Sempre são convidados, como vocês viram hoje, Especiais, né? muito especiais, pessoas que entregam muito aqui para vocês de graça, não paga nada. Exatamente. Então, compartilhem lá para mensagem ir mais longe. Isso aí, Né, amor? esperamos que vocês tenham tido muitos insights, né? E bora brindar esse episódio. Bora fazer um maravilhoso. brinde? Ou tu quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma última mensagem? Ai, Um não. beijo? Beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você? Eu acho que o recado é esse, né? Então, desenvolva a sua personalidade, que é a sua maior reserva de mercado. Então, a partir do momento que você entende que nunca vai ser demitido do seu nome, que seu nome é o seu negócio, né? Sim. Então, invista muito nisso. Vai crescer. Tu é a prova viva disso, né? Total. Olha aí. Vamos brindar, Vai, então. Aí, ó. Yeah. Saúde! Saúde! Obrigada, pessoal. Até, pessoal. Agora não sabemos quando voltamos, né? Mas até um dia vocês vão saber. Tchau!